na aula passada eu falei um pouco sobre por que eu escrevi esse texto, quando que eu escrevi, onde que ele foi publicado, quanto tempo tem isso, como que depois eu atualizei esse texto. Não vou repetir nada disso, né? Só estou lembrando. Disse também que é um texto no qual eu tentei reunir uma quantidade grande de informação em pouco tempo, em pouco espaço, né? É um texto que falei de uma história de mais de 500 anos em 14 páginas, e não só pelo tempo de história, mas pela quantidade de situações e de povos envolvidos, né? A tentativa de falar um pouco, de dar conta da história de muitos e muitos povos diferentes, né? Tendo como recorte o que hoje é o estado da Bahia, né? Da Bahia. E para ajudar na leitura, a Railda, aqui minha cúmplice nessa tarefa aqui, né? A Railda fez um roteiro de questões, mas que eu até coloquei que não seriam questões para necessariamente serem respondidas, mas questões para orientar a leitura, para chamar atenção, para trazer o interesse para o texto, né? Eventualmente, vocês podem comentar as perguntas ou até trazer respostas, mas o sentido maior daquelas questões era para mobilizar a atenção de vocês para a leitura, tentando identificar os aspectos mais relevantes dessa história, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta básica, né? Antes de eu continuar. Vocês leram o texto? Eu li todo, professor. Eu li Luzinete, todo e gostei muito do texto. Maravilha, Luzinete, muito Eu obrigado. li o texto todo também. Eu estava até procurando aqui o resumo que eu fiz e não estou achando. Eu também, Maravilha. Karina. Eu fiz um resumo também. Aí eu gostei da última pergunta do professor Guga, né, para uma orientação para a gente, foi a questão das mulheres, né, que não botou mulher nenhuma, nem Dona Maria Baiá, Foi uma pergunta de Railda. isso. Foi ela que fez o roteiro, não fui eu. Aham. Foi ela que Aí perguntou isso. aí eu falei, é mesmo, mas no final eu vi, depois eu li o texto, depois eu vi o roteiro. Eu falei assim, eu gostei muito do texto. Aí quando eu vi as perguntas de Railda, aí eu falei, vou fazer o resumo e vou colocar as questões também, que tem Isabelei, tem Dona Maria Muniz, né? São anciãs da nossa Exatamente. comunidade, e muitas outras das outras aldeias também, que também participaram bastante da nossa luta, Sim. que não está ali no livro, não está na leitura. Mas eu não, na verdade, se eu posso dizer alguma coisa aqui em minha defesa, como autor do texto, que eu não tive muita preocupação em ficar falando de personagens, né? Porque personagens são muitos, né? E mesmo os personagens masculinos, os homens, eu falo de muito poucos, né? Eu falo de alguns que foram importantes, sim, mas eu falo de muito poucos, né? Não falo de muitos, não. Que eu lembro, eu falo de Marcelino, falo do... Joel Braz, Joel. Exatamente, falo do... De outros mais antigos, né? Francisco Rodero, de outras eras. Quem levantou a mão? Foi uma das... E Joel também, para a gente aqui, foi uma das pessoas-chave no nosso território, foi Joel Braz. Aí eu agradeço muito. Ele está lá em Brasília hoje, na luta. É verdade. Para lá. Carla levantou a mão, quer falar alguma coisa? Sim, eu também quero falar, eu também li o livro, né? Eu li os textos, fiz um resumo e também fiz as atividades, respondi aquelas atividades e busquei, né? Porque na nossa comunidade também tem muitas mulheres também que fizeram parte, né, da luta pelo território, que ainda fazem parte. E também gostei também do texto. Tem várias questões importantes, né, que falam um pouco também sobre os povos, né, que todos os povos têm vivido essa luta constantemente. Vocês gostaram das perguntas de Raíla, né? Estou vendo, as mulheres principalmente. A Droga para falar também, e depois Karina. Tá, então estão na fila para falar Dinga e depois Karina.
Isso, professor. Eu aproveitei esses dias de carnaval e fiz uma pequena andança lá dentro de Caramuru, né? Fui lá andei na casa do pessoal de Saracura, fui lá na casa da Dona Maura Titiá também, e fiquei muito entusiasmado com o que o senhor fez. Inclusive, falar para o senhor e pedir desculpa, nem tinha pedido autorização, que eu imprimi aquele trabalho do senhor. Sim, Entendeu? ele é para ser divulgado mesmo, ele está online para todo mundo ver. Obrigado, então. Imprimi ele, imprimi aquele material, né? Aí, como hoje, eu fiz um resumo, como hoje de manhã nós tivemos reunião, que vai ter um mutirão de oftalmologista aqui no município de Ribeirão do Largo, e também vai ter vacina quarta-feira, aí nós tivemos reunião na unidade de saúde. Aí da unidade de saúde eu passei direto para aqui, para a sede da aldeia, onde a minha internet fica um pouquinho melhor. Aí já fiz umas visitas aqui, fiz um trabalho de conscientização da comunidade sobre os exames, sobre a vacina, e aí eu era para trazer o resumo para me falar sobre um pouco sobre a luta que foi lá em Caramuru, em 82 até 85, a dificuldade, principalmente que Tia Maia passou lá, na época que ela dava aula, e eu fiquei muito interessado nos assuntos. Aí eu fiz vários resumos e tirei um só para fazer as perguntas para o senhor. Acabei não passando em casa e vim aqui para a sede. Estou aqui com a turma. Aí, mas eu vou acompanhar aqui, quando eu ir lembrando, eu pergunto. Tá, não se preocupe não, que a gente vai ter tempo aqui, quando vocês vierem para cá, a gente vai ter tempo para se colocar todas essas perguntas, essas questões, a gente responder. Não precisa ser hoje, não. Karina? Então, eu queria comentar um pouquinho, algumas falas dos meus colegas aí já me complementaram bastante, mas eu queria falar um pouco sobre o que eu achei, né, em comum com o povo do Balalá e o povo do Tupinambá, né, que já tem essa conexão, né, desde da Nair, que já está em Quirrã, né, na qual eu fiz a formação, que a gente pôde estudar mais um pouco profundo nessa conexão de povos, né, que como tinha vários povos, várias etnias diferentes, e uma parte que eu até anotei, né, fiz algumas anotações, foi na parte que fala sobre essa parte aqui, que fala bem assim: a Bahia testemunhou a reorganização dos Tumbalalá, que formam com os Tuxá, Trucá e Tuxi, o quarteto dos povos da antiga nação Procá, do arco no extremo norte no curso do São Francisco, e dos Tupinambá de Olivência, essa coligação. Então, assim, eu achei bem interessante, né? Falou um pouco sobre os antropólogos, que estudaram os territórios, e, assim, essa resistência, né, que os povos indígenas têm, e, ao mesmo tempo, um povo se complementa com o outro. Mesmo os Tupinambá, eles tendo os Pataxó, mesmo eles tendo, às vezes, um ritual, uma crença diferente dos Tumbalalá, ao mesmo tempo, a luta pelo território, a luta pela demarcação do território, a luta por saúde, a luta por educação, é algo que realmente se complementa. Então, assim, eu amei o texto mesmo, amei mesmo, eu li todinho. E, assim, é sério, pode compartilhar outros textos desse, que eu gostei bastante. Tá? Eu gosto muito de ler, então eu amei. Vamos ver se a gente consegue textos interessantes como esse. Carla ainda está com a mão levantada? Carla ainda quer falar ou ela não baixou a mão? Baixou. Então, é interessante, né, que no texto fala sobre a luta, né, dos povos, fala sobre também alguns destaques, né? Vai falar assim: podemos destacar 2 bandos indígenas, ainda autônomos no estado, Ranhanhan e Bainã, foram atraídos ao poço indígena Caramuru. E aí, quando eu li esse texto primeiro, né? E aí, quando eu estava lendo também o livro da professora Maiá, também fala, né, sobre a história conta uma história sobre uma índia chamada Catarina, que ela se casou com um branco, e aí teve N desenvolvimento desse contexto. E fala também sobre os povos
não fala só de um povo, destaca, né, alguns povos que teve seu momento, né, na história. Fala sobre a união dos povos que desde muito tempo já eram unidos. Não fala só do Tumbalalá, nem só do Pataxó, nem só de. Não, fala dos povos. Eu achei isso muito importante. Verdade. Também fala sobre o termo corruptela e sobre a palavra caboclo. Muitas vezes a gente é chamado de cabocla ou caboclinho e ninguém sabia, assim, de fato por quê. Eu, sinceramente, muitas vezes pensava quando chamava minha mãe de cabocla ou de negra, porque ela tem a pele bem escura e o cabelo dela é liso. Mas não, eu passei a entender que quando eles chamam de caboclo, é porque eles querem falar que é um indígena que perdeu sua raiz, que perdeu seu tronco linguístico. Então, esse texto foi muito importante para mim. E aí já comecei também a trabalhar dentro da sala de aula com algumas turmas, falando sobre a importância, né, de entender o que é corruptela e o que é também esse termo caboclo. Uhum. É só isso por enquanto. Tá ótimo, gente. Acho que eu posso tentar fazer uma linha de comentários Laís Tiriri entrou. a isso que vocês estão dizendo. Bem-vinda, Laís. Bem-vinda quem está entrando. Tanto o comentário da Karina quanto o de Carla, né, chamam atenção para essa trajetória dos povos indígenas, que, ao longo de todo esse percurso histórico, passaram por várias situações em que vocês foram, né, desautorizados enquanto indígenas. A expressão caboclo tem a ver com isso, né, com essa desautorização, e como que esses povos vão, com o passar do tempo, também juntando forças, se unindo para voltar a afirmar sua identidade, voltar a afirmar sua condição de indígena e voltar a buscar os seus direitos, né? O texto dá muita ênfase a isso, o texto tenta mostrar isso, né? Mostrar como que, ao longo da história, houve vários movimentos do colonizador para desindianizar os povos indígenas, né? Desautorizá-los enquanto indígenas. A expressão caboclo é um sinal disso, né? E também como que, ao longo dessa história, houve várias ações de resistência dos povos indígenas, que é uma coisa que é muito pouco conhecida, muito pouco estudada, né? Quando você estuda a história do Brasil de modo geral, você não dá atenção a isso, né? É como se os indígenas não tivessem oferecido de uma resistência à colonização. Isso não é verdade. Tem que mostrar no texto como que, ao longo da história, houve vários episódios de resistência, de rebelião, de luta, né? Que não começou só agora, nesse tipo mais novo que a gente conhece, que os mais velhos contam, né? O tempo de Marcelino nos Tupinambá, o tempo agora de Joel nos Pataxó, ou de outras lideranças importantes nos Tumbalalá, nos Tupinambá, né? Desde o tempo bem mais antigo, nunca deixou de ter ações de resistência, de rebelião, apesar de todo esse esforço colonial em desautorizar, em desindianizar os indígenas, né? A palavra caboclo, né? Uma corruptela, porque é uma palavra derivada, né, de uma palavra da língua tupi, que significa tirado da mata, né? Os Tupinambá aí que estão aprendendo tupi, né? Tá um pouco de tupi, a língua do Tupinambá. Ka significa mato, né? Mata, e bok é um sufixo que indica retirado, tirado, né? Então, caboclo é aquele que foi tirado da mata, né? Então, é uma expressão que veio dar na palavra caboclo, né? Em português, que tem significado daquele indígena que, porque foi tirado da mata, não seria mais indígena, né? Então, quando alguém se refere a vocês, ou aos antigos de vocês, como caboclos, é um pouco para desqualificar a condição de indígena, né? Que vocês, claro,
não aceitam, renegam. E o texto também dá muita ênfase, agora pegando o que Karina falou, ao movimento dos indígenas na Bahia do século XX para cá, de afirmar a sua identidade e de como cada povo vai fazendo o seu tempo de luta, né? Fazendo o seu tempo de afirmar a sua identidade. Né? Tem um momento aí no texto em que eu vou dizer que no começo do século passado, do século XX, a Bahia não tinha nenhum povo indígena reconhecido, né? Com o Estado, com o governo, reconhecendo como indígena. Né? No ano de 1890, ou seja, no final do século XIX ainda, o Estado da Bahia ele extinguiu com um órgão que existia na época, chamado Diretoria de Índios. Né? Extinguiu por quê? Porque, no dizer das autoridades, na Bahia não tinha mais indígenas. Né? E sendo que ainda tinha, inclusive, indígenas na mata, né, isolados, né, esses dois últimos bandos, né, só os Arranhã e os Bainã, só na década de 1930, né, que eles foram capturados, pegos na mata. Essa é uma história que a gente pode depois contar com mais detalhe. Dona Maiá conhece bem essa história, já ouviu mais antigos contar, quem é do Caramuru também conhece, né? Mas, no começo do século passado, para as autoridades, é como se não houvesse indígena nenhum na Bahia, né? Ou como se os que tinham sido não fossem mais, né? E aí você vai acompanhar, ao longo do século XX, todo um processo de luta que aí você vai vendo um a um, esses povos se reorganizando, afirmando identidade, buscando direitos e, novamente, estando presentes aí na cena né, e lutando e garantindo sua identidade. Né? Então, tem esses grupos de povos, né, que depois eu quero falar um pouco para vocês como que a gente pode, talvez, organizar essa diversidade, porque são muitos povos, né? São muito de diferentes territórios, muito diferentes biomas. Depois eu vou falar um pouquinho o que é um bioma. Né? Muitos biomas, muitos diferentes povos, com culturas diferentes, com línguas diferentes, que depois vão construindo uma unidade, uma aliança, né? Mas são povos diferentes, né? Em sua origem, inclusive falando línguas diferentes e tudo mais. E também são povos que vão entrando em diversos momentos diferentes nessa história, que é a história da colonização. Né? Bom, eu vou falar um pouco mais disso depois. Agora eu quero mais sublinhar isso, estudar essa história, pelo menos de 100 anos para cá, não vou nem chegar lá atrás, em 500 anos, mas de 100 anos para cá, essa é uma história de reconquistas, né? É uma história de ganhos. E eu gosto muito de enfatizar isso, eu estava falando isso na aula passada, comentando uma fala do Capitão, né? Porque é muito comum ainda hoje, infelizmente cada vez menos, ainda é comum, as pessoas, mesmo os estudiosos, né, tratarem os povos indígenas do Nordeste, eu costumo dizer, como se fossem como sendo povos da perda, ou povos da falta. Né? Eu me chateio bastante lendo algumas publicações, uma, por exemplo, a Enciclopédia dos Povos Indígenas do Instituto Socioambiental. Vai dizer lá, o povo Quiriri perdeu a língua, o povo não sei qual perdeu a cultura. Né? Sem considerar todo o processo de luta e de resistência que, ao contrário de índios de outras regiões, né, tem um tempo muito mais longo, né, de convivência com as agressões coloniais. E esse processo de 100 anos para cá não é um processo de perda, pelo contrário, é um processo de ganhos. Né? Porque se, no começo do século passado, nenhum povo indígena era reconhecido na Bahia, e hoje a gente sabe que tem aí de 30 para mais povos, né? Isso não é perda.